E a gente chega aqui também com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode viajar com o Mengão para os Jogos do Flamengo, muito importante. E galera, olha só, eu queria, né, primeiro avisar vocês que tem os produtos Manto Manga Longa, produtos do Flamengo aí no YouTube Shopping para você adquirir. Vamos falar dessas grandes mudanças aí que o Jardim já chegou fazendo, já chegou com o pé na porta no Mengão, jogadores impressionados e tudo mais. A gente vai falar sobre tudo isso, questão tática, cara, surreal. Muita gente comentando aí, né, matérias do GE e tudo mais, falando sobre também mudança no Ninho do Urubu, mudança que ele vai mudar tudo, né? Tem aí jogador que saiu queimado do Fluminense, querendo tomar partido e atacar o Flamengo, atacar o BAP. Deixa que a gente, torcedor do Flamengo, a gente mesmo critica o BAP se tiver que criticar, a gente mesmo critica o Boto, a gente mesmo critica o treinador, a gente critica quando a gente acha que tem que criticar. Agora, os caras virem querer meter o bedelho. O cara tem a história dele lá no Fluminense, o Thiago Silva vem querer meter o bedelho no Flamengo. Pô, qual é, rapaz? Cuida da vida de vocês, cara. Final Flamengo e Fluminense, ficar dando moral para Thiago Silva. Bem, vamos lá. A gente tem aqui para trazer para vocês informações aí importantes, né? A gente também lembrou vocês que o YouTube Shopping está aí, você pode garantir produtos do YouTube Shopping. Cara, começar falando aqui quais jogadores que podem voltar a ganhar espaço com a chegada do Leonardo Jardim, tá? Importante a gente falar sobre isso, porque Luiz Araújo e Pedro são dois nomes aí que com a contratação do Português vão ganhar muito mais espaço, né? Outros 4 atletas também buscam muito espaço, né? O De La Cruz conversou muito com ele, inclusive, né? Ele e o De La Cruz conversaram muito, tá? Então a gente tem o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, que também, cara, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Tava conversando com um amigo nosso marceneiro aí, cara, o Bruno Henrique, por mais que as pessoas desvalorizem, desmereçam ele, no esquema do Leonardo Jardim, se ele jogar com 4-4-2, Bruno Henrique vai meter 30 gols na temporada. Escuta o que eu tô falando para vocês, depois me cobra. Papai, você tá maluco? O Bruno Henrique, vocês vão pedir a renovação do Bruno Henrique no final da temporada. Me cobra isso aqui. Final da temporada, vocês vão me pedir a renovação do Bruno Henrique, tá? Vai participar, vai ter participação direta em 30 gols aí, cara. Pode ter certeza, tá? Ele não pode reclamar de poucas oportunidades com o Felipe Luiz, mas com o sistema de jogo do Leonardo Jardim, garanto para vocês que vai ter diferença aí com relação ao Bruno Henrique, tá? O Alacian, ele costuma lançar jovens talentos, o Leonardo Jardim, e ele fez isso com o Mbappé, e eu não tenho dúvida que o Alacian vai ter mais oportunidade com ele. Já começou colocando ele para jogar no treino, né? Já botou ele de atacante em uma das equipes, na equipe com colete. Então o Alacian já foi escolhido por ele para ser o atacante da equipe com colete. Então ele já é o atacante, tá? O Leonardo Jardim já definiu o atacante reserva do Pedro, é o Alacian. Ponto. Não tem o Plata jogando de atacante, o Bruno Henrique jogando de atacante. O reserva do Pedro, que meteu o gol na Copa do Mundo de Clubes, é o Alacian. Ponto. Tá? O Pedro também vai ganhar muito mais espaço. Então a gente tem esses jogadores. Pedro, o Alacian, Bruno Henrique, Luiz Araújo, De La Cruz e Vitão, que também pode começar até jogando, né, no jogo de domingo, na final contra o Fluminense, que vai ter muito mais moral, que vai ganhar muito mais moral, né, o Vitão. Deixa eu só ajeitar o Otinho aqui, que o Otinho tá mamando. Não, não chora não. Tá aqui, ó, tá quem tem. Não, vai parar de mamar não, cara. Tô só te ajeitando, pra você não engasgar, cara. Pô, o Otinho, meu irmão, reclama, tirou a mamadeira, meu irmão. É leite de peito, tá? Ele só mama, o leite dele, a minha esposa tira, deixa ali pro papai esquentar e, meu irmão, é faminto. Ele tá usando roupa, pra vocês terem noção, o Otinho tá usando roupa de 6 a 9 meses. Tem 3 meses, galera. 3 meses o Otinho completou anteontem. 3 dias atrás, na verdade. Tá usando roupa de 6 a 9 meses. É um gigante esse moleque. Gigante, cara. Pô, mas também, meu irmão, a pressão que ele mama é brincadeira, filho. Brincadeira. Moleque forte, velho. Moleque forte. Né, filho? Então, gente, um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro 2025, o Vitão foi comprado aí do Inter, chegou como reserva que brigaria por posição, tá muito bem, e o Leonardo Jardim já recebeu boas referências aí do Vitão,
que deve acabar sendo titular, e o De La Cruz também, que ele vai querer aproveitar o De La Cruz, tá? Então, jogadores aí que devem ganhar muito espaço aí com o Leonardo Jardim, e a gente espera que ganhe mesmo. São jogadores aí que o Flamengo contratou gastando muito, né? E jogadores que já tiveram muita história também no Flamengo, né? Pronto, tá tudo bem. Olha só, a gente também teve aqui o auxiliar do Felipe Luiz, o Ivan Palanco, se despedindo, tá? E falando aí do amor ao Flamengo, tá? Olha só o que ele falou. Obrigado a todos por acreditarem, que acreditaram e nos acompanharam nesse caminho maravilhoso. Volto para casa meio carioca, com o exame de sangue totalmente rubro-negro, culpa do Felipe. E a certeza de ter vivido uma experiência e compartilhado um vestiário único, daqueles que marcam para sempre. Tá? Então o Ivan Palanco, aí, auxiliar do Felipe, emocionado na saída aí do Flamengo. Tá? Parabéns aí pelo trabalho que desenvolveu, foi multicampeão também, tá? A gente teve aí o BAP ontem, né, falando coisas importantes. Eu queria até pegar esse trecho aqui do BAP para a gente trazer aqui agora. Falo desde o primeiro dia no clube, meu compromisso é 100% com o Flamengo, do presente e do futuro. Profissionalismo não significa ausência de decisões difíceis. No Flamengo, hoje as decisões são a última etapa do processo. Tem um processo para tudo. As decisões não são individuais, nem intempestivas. Ele explicando que foi rápido porque tinha que tomar decisão, mas não foi intempestiva nada. Tá? Estrutura voltada para o futebol. Falaram em vergonha. Vergonha para mim é roubar, mentir, enganar, julgar sem conhecimento dos fatos. Né? Os ataques que recebi não vão me fazer comentar fatos que expõem profissionais. Cara, é isso aí, cara. O BAP explicando aí, tá? Mesmo sendo evidente, as mudanças não apagam o que o Felipe Luiz fez no clube, a história como construiu como jogador e treinador. Bacana ele falar do Felipe Luiz assim, tá? Ele está em um lugar merecido na história do clube. Felipe é querido. Quando o ídolo deixa o clube, é um momento difícil para todo mundo. Compreendo parte da torcida. Mudanças, em certos momentos, são inevitáveis. Quando o Flamengo entra em campo, é uma enorme responsabilidade institucional pelo que significamos e representamos aos torcedores e aos amantes de futebol. E o pessoal resgatou uma entrevista do Felipe Luiz, antiga, num podcast, onde ele falava, tá? Sabe o quê? Dos técnicos que foram técnicos que treinaram ele, Rogério Ceni, o Renato Gaúcho, todos os que passaram, né, pelo Flamengo, e ele lembra dos treinadores com carinho, mas fala que era necessário mudar. Chega um momento que não está funcionando mais, é necessário mudar. E ele entende a diretoria. Ele falou isso num podcast, que ele entendeu a diretoria toda vez que precisou mudar os técnicos. Tá? E muitas vezes o próprio grupo queria, né, gente? Muitas vezes o próprio grupo de jogadores queria que o técnico fosse mudado. Essa é a realidade, tá? Então, a gente teve aí também o Pedrinho, presidente, lá o dono do Cruzeiro, né, Supermercados BH, o Pedrinho se manifestando após o Leonardo Jardim ter comentado do relacionamento dele com a família do Pedrinho. A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas do Cruzeiro, nada mudou. Ah, você traiu o Cruzeiro? É só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo pelo Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é dono do clube. Basta algum jornalista perguntar a ele se eu traí a relação em alguma situação. É só perguntar a ele. Ele pode responder melhor do que ninguém. Aí, perfeito o Leonardo Jardim. E aí ele foi perguntado pelo No Ataque, tá? O Pedro Lourenço foi perguntado, né, e foi sucinto. Nada para falar, muita sorte para ele, tá? Então não demonstrou tristeza, demonstrou sorte aí, desejou sorte aí ao Leonardo Jardim, tá? A gente tem aí também informações para passar antes da gente trazer algumas situações importantes aqui do Edu Gaspar, né, trazer informação do Leonardo Jardim nos treinos do Flamengo, já que é Flamengo e Fluminense. Tá? Olha só, trazer os números aqui do Fábio em relação a pênaltis, tá? Importantes esses números, que a decisão de Flamengo e Fluminense pode ir para pênaltis, pode acontecer, tá? E o Boto, já foi para o Rio? Não, o Boto ainda não foi demitido oficialmente não, tá, gente? Mas o Flamengo está procurando substituto. Galera, olha só, o Fábio teve 30 pênaltis no Fluminense, sendo 21 no tempo normal e 9 em disputa. Ele sofreu 23 gols, 17 no tempo normal e 6 em disputa.
levou a melhor apenas em 7 vezes, 6 defesas e 1 trave. O que dá um aproveitamento de 76% de gols sofridos e 23% de pênaltis não convertidos. Tá? O Rossi encarou 26 pênaltis no Flamengo, sendo 13 no tempo regulamentar e 13 em decisão. Ele levou 14 gols, 6 no tempo regulamentar e 8... Ó, tá aqui, ó. E 8... 6 no tempo regulamentar e 8 em disputa. Salvou a equipe em 12 oportunidades, ou seja, ele pegou muito mais pênalti do que o Fábio. Tá? Um aproveitamento de 53,9 gols sofridos e 46,1 pênaltis não convertidos. Ou seja, o Fábio tem um aproveitamento de 23% apenas de pênaltis não convertidos, entre defesas e perdas. O Rossi tem um aproveitamento 23%, o dobro a mais que o Fábio, 46,1%. Né? O Rossi defende... não vou falar defende, mas os pênaltis não convertidos do Rossi são o dobro, ou seja, quando é o Rossi em pênaltis, ele tem o dobro do aproveitamento, né, de pênaltis não convertidos do Fábio, tá?